Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso segundo dia da Semana de Saneamento e Ambiente. Gostaria, primeiramente, de pedir desculpa pelos atrasos. A gente teve alguns imprevistos, alguns palestrantes não chegaram ainda, mas a gente vai começar para não virar uma bola de neve e tudo ficar atrasado. Bom, o nosso primeiro palestrante de hoje é o Dr. Tiago Paladino Del Forno. Ele possui graduação em Biologia pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP e doutorado em Engenharia de Hidráulica e Saneamento também pela USP. Atualmente, ele é pós-doutorando da Divisão de Recursos de Microbianos pelo Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas e Biológicas Agrícolas, o CPQBA da Unicamp. E ele também tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em tratamento de águas e abastecimentos e de residuários, atuando principalmente na biodegradação de surfactantes, remoção de nutrientes, reatores anaeróbios e biologia aplicada à engenharia sanitária. Convido ele, então, para a apresentação. Para passar? Sim. Aí é só apontar ali para o... Tá. Tá. Bom dia a todos. Como foi dito, meu nome é Tiago. Antes de começar, eu queria agradecer a comissão organizadora pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje falando para vocês um pouco sobre a microbiologia aplicada ao tratamento de águas residuárias, mais especificamente a microbiologia da digestão anaeróbia. Também vou falar um pouquinho para vocês de como é possível inserir uma perspectiva microbiológica quando nós fazemos a operação dos nossos reatores biológicos. Bom, durante esses 5, 6 anos que eu venho atuando na área do saneamento, eu trabalho com alguns aspectos dentro do saneamento. O primeiro deles é os aspectos relacionados à engenharia, com a operação de reatores biológicos aplicados ao tratamento de águas residuárias, tirando sempre os parâmetros físico-químicos e os parâmetros hidráulicos desses reatores. Como exemplo, aqui eu trouxe para vocês um reator WASB, que ele é amplamente utilizado no tratamento de águas residuárias, e um reator EGSB, que eu utilizei no meu doutorado e mestrado. Que ele é uma variação do reator WASB, ele apresenta recirculação do efluente, e isso permite uma expansão da manta de leito. Além dos aspectos relacionados à engenharia, tem os aspectos relacionados à biologia, uma vez que se trata de processos biológicos. E dentro dos aspectos relacionados à biologia, eu acabo utilizando técnicas moleculares para a caracterização da comunidade microbiana. As técnicas moleculares elas são divididas em abordagens. Nós temos abordagens dependentes e independentes de cultivo. Eu acabo utilizando as abordagens independentes de cultivo, que tem como alvo moléculas de DNA, moléculas de RNA ou proteínas. A partir da caracterização dessas moléculas é possível você caracterizar a comunidade como um todo. E os aspectos relacionados à estatística e bioinformática. Em relação à bioinformática, ela é utilizada, na verdade, para fazer um processamento robusto e eficiente dos dados biológicos obtidos. E também, aliando a bioinformática e a estatística, é possível você juntar as informações da engenharia com os dados físico-químicos e hidráulicos e as informações da biologia, da caracterização microbiológica. Todos esses, como exemplo aqui, eu trouxe alguns softwares, por exemplo, o MGHash, o Chime, o Stamp, que são utilizados comumente para integrar esses dados da engenharia com a biologia. E todos esses aspectos eles têm uma finalidade única, que é a otimização e a compreensão dos bioprocessos. Então, a gente acaba utilizando essas diversas ferramentas, sempre com um único propósito, que é otimizar os reatores, que é compreender os bioprocessos que estão ocorrendo. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a digestão anaeróbia. Eu acho que é de conhecimento de todo mundo aqui que a digestão anaeróbia ela é uma tecnologia robusta, eficiente, que vem sendo utilizada há algumas décadas ao redor do mundo. E ela é basicamente aplicada para o tratamento de águas residuárias, seja de origem doméstica, seja de origem industrial. Algumas das vantagens de utilizar a digestão anaeróbia é que, durante o tratamento dessas águas residuárias, é possível a produção de metano. Nós vamos ver no slide seguinte que o metano ele é produzido na última etapa da digestão anaeróbia, ou na penúltima, dependendo das condições do afluente. Esse metano é de origem biológica e ele pode ser aproveitado dentro da cadeia energética.
Pode ser utilizado também para recuperação de nutrientes. Aqui eu queria destacar a recuperação de enxofre. Águas residuárias que apresentam elevada concentração de sulfato podem ser tratadas. Esse sulfato em condição anaeróbia levado a sulfeto, e o sulfeto, dependendo da concentração de oxigênio no meio, ele pode ser levado ou a enxofre elementar, que é sólido e pode ser utilizado, ou novamente a sulfato. O interessante é levar a enxofre elementar. Eu vou dar um exemplo no final da apresentação de como isso é possível utilizando reatores biológicos. Outra aplicação de uma das etapas, ou da digestão anaeróbia como um todo, é na remoção de nutrientes. Aqui eu queria destacar a desnitrificação, nitrificação e desnitrificação. A desnitrificação ela ocorre em condições anaeróbias, usando alguma das etapas da digestão anaeróbia. Outro ponto interessante em que a digestão anaeróbia também está presente na produção de ácidos orgânicos voláteis, como ácido butírico, valérico, propiônico, e também álcoois, como metanol, etanol, butanol, que também tem o seu valor agregado e pode ser aliado ao tratamento da água residuária. E por último, a produção de biohidrogênio, que é possível a partir da utilização da digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia ela tem como finalidade a produção de metano, mas por meio de manipulações de parâmetros hidráulicos e biológicos, é possível direcionar essa produção, não para metano, mas sim para hidrogênio. Tudo isso manipulando parâmetros do reator ou parâmetros biológicos. Ela é basicamente dividida em algumas etapas, eu vou explicar rapidinho. Começa com os compostos orgânicos complexos, como carboidratos, proteínas e lipídios. Esses compostos orgânicos complexos eles são transformados em orgânicos simples, por meio, na primeira etapa, que é chamada de hidrólise, por bactérias fermentativas hidrolíticas, que excretam enzimas extracelulares, que acabam permitindo a quebra desses carboidratos, proteínas e lipídios em compostos mais simples. Na etapa seguinte, nós temos a acidogênese, em que esses compostos orgânicos simples eles são, então, convertidos a ácidos orgânicos, como propiônico, butírico e valérico, por meio de um grupo de populações bacterianas específicas, que são as bactérias acidogênicas. Na terceira etapa, chamada de acetogênese, pelo próprio nome já dá para saber o que ocorre, que é a produção de ácido acético. Então, esses compostos orgânicos simples e ácidos orgânicos, eles são convertidos a hidrogênio, CO2 e acetato. Existe uma via específica dentro da digestão anaeróbia em que utiliza-se o hidrogênio e o CO2 para a produção de acetato. Essa é a via chamada de homoacetogênica, feita por bactérias homoacetogênicas. Essa via ela não é desejada, por exemplo, em reatores aplicados à produção de hidrogênio, uma vez que ocorre o consumo de hidrogênio para a produção de acetato. Ele é feito basicamente por bactérias autotróficas, que acabam utilizando o CO2 como fonte de carbono. A próxima etapa da digestão anaeróbia é a metanogênese. Na metanogênese nós temos algumas divisões, e nessa etapa nós não temos a ação de bactérias, mas sim arqueias, que pertencem a um outro domínio, são micro-organismos que pertencem a um outro domínio. Na metanogênese, nós temos então dois tipos, a metanogênese feita por arqueias hidrogenotróficas, em que utiliza-se o hidrogênio e o CO2 para a produção de metano e CO2. Existe uma outra via, que é utilizada pelas arqueias acetotróficas ou acetoclásticas. Nessa via, a produção de metano é feita basicamente utilizando o acetato como substrato. E por fim, nós temos a sulfetogênese, que ela pode ou não estar presente dependendo das características afluentes. Se você tiver alta concentração de sulfato, esse sulfato é levado a sulfeto, como eu disse anteriormente, por bactérias redutoras de sulfato, que podem utilizar o hidrogênio, o CO2 ou o próprio acetato para reduzir o sulfato a sulfeto. Então, a digestão anaeróbica, como vocês podem ver, ela é complexa. Nós temos a interação de uma série de populações microbianas, de micro-organismos diferentes, que acabam interagindo entre si para que ocorra a completa metabolização de compostos orgânicos complexos a metano e CO2. Por isso que ocorre o sinergismo microbiano, que é isso que eu acabei de explicar, que é essa interação entre esses micro-organismos de populações distintas, em etapas distintas, que permite que a digestão anaeróbica ela seja tão eficiente e tão aplicada hoje em dia. Além disso,
os dados moleculares que a gente tem, eles indicam que há uma elevada diversidade microbiana, equiparada a solos, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Essa elevada diversidade, ela que na realidade garante a robustez para os processos que usam a digestão anaeróbia. Basicamente porque tem uma coisa que chama redundância funcional. O que eu quero dizer com redundância funcional? Por exemplo, nessa via aqui de acetato, ametano e CO2, que é feita pelas arqueias acetoclásticas, nós temos vários micro-organismos que fazem essa via. Ou seja, vários micro-organismos que podem fazer essa via. Então, e cada micro-organismo apresenta uma tolerância a uma certa, por exemplo, concentração de pH ou flutuações afluente. Isso faz que, mesmo que algumas flutuações ocorram afluente, a digestão anaeróbica ela continua ocorrendo de forma eficiente. Então, na verdade, o sinergismo microbiano, a alta diversidade microbiana e essa redundância funcional aqui hoje faz a digestão anaeróbica robusta, eficiente e aplicada em um amplo tipo de processos, né? Bom, mas como deu para perceber, uma diversidade muito grande. E existe, e é possível você estudar essa diversidade microbiana. Eu vou explicar para vocês como que a gente pode estudar essa diversidade microbiana. Bom, quando a gente está operando nossos reatores biológicos, algumas perguntas acabam surgindo durante ou final. O ideal é na fase de planejamento. Se a gente quer caracterizar a comunidade microbiana, algumas perguntas devem ser feitas na fase de planejamento. Por exemplo, quais foram as mudanças da minha comunidade microbiana ao longo da operação do meu reator biológico? Seja em etapas distintas, seja de forma espacial, por exemplo, ao longo do reator. Ou, por exemplo, quais são os micro-organismos que estão presentes dentro da minha comunidade microbiana, dentro do meu bioprocesso. Ou qual o potencial genético da comunidade microbiana que está dentro do meu reator. Ou, por exemplo, o que eles estão fazendo, o que a minha comunidade microbiana está fazendo nesse exato momento de retirada da amostra. Bom, para responder essas perguntas, existem algumas ferramentas moleculares. A primeira delas utiliza como alvo o DNA, e é chamado de DGGE, que é Gene Gradiente Desnaturante. A segunda delas também tem como alvo a molécula de DNA e corresponde ao sequenciamento de uma região específica do DNA, que é a região do 16S, que permite a taxonomia, ou seja, você saber qual micro-organismo está presente. A terceira também tem como alvo o DNA, e a metagenômica, em que você não faz o sequenciamento apenas de uma região específica do DNA, mas de todo o DNA presente na sua comunidade microbiana. Isso vai permitir você não só acessar diretamente a diversidade taxonômica, mas também a diversidade funcional da sua amostra. E, por fim, a molécula-alvo é o RNA, e a metodologia é a metatranscriptômica, que tem como alvo você sequenciar o RNA presente da comunidade microbiana, permitindo assim saber exatamente o que essa comunidade microbiana está fazendo. Nesse ponto aqui eu vejo um dos principais problemas, como aplicar cada técnica ou quando aplicar cada técnica. Muitas vezes utiliza-se uma determinada técnica que não condiz com a pesquisa, com a pergunta que o pesquisador quer fazer. Um exemplo, por exemplo, é o sequenciamento do 16S. Utiliza-se o sequenciamento do 16S para saber, por exemplo, o que a comunidade microbiana está fazendo no momento de retirada da amostra. E isso pode ocorrer, mas por meio de inferência, não de forma direta. E muitas vezes isso pode trazer uma certa incoerência nos resultados. E às vezes essa incoerência ela é atribuída à técnica em si, mas na verdade não é a técnica que é o problema, sim a pergunta inicial que foi realizada, ou a técnica que foi aplicada. Por exemplo, para saber exatamente o que a microbiota está fazendo, a técnica seria a metatranscriptômica. Então, na verdade, esse é um dos principais slides que direciona o pesquisador para saber o que usar, quando usar, em função do que quer saber sobre a comunidade microbiana. Aqui tem uma ordem, em relação às técnicas, por exemplo. Essa aqui, o DGGE, é a mais barata, que exige menores esforços computacionais. A metatranscriptômica é a mais cara, que exige maiores esforços computacionais. E existem, obviamente, outras perguntas e outras técnicas, mas vou acabar abordando essas aqui, por conta do tempo.